Olá, gente. Estamos aqui, agora são 9h22 da noite aqui no Pacífico, e eu estou com um prazer enorme de ter o Thiago Hirai aqui comigo. Tudo certinho por aí, Thiago? Tudo certo, Marcelo. Você? 100%. Thiago, obrigado por você tirar um tempo aqui da sua noite, em vez de estar descansando, aqui gravando para compartilhar um pouco da tua história comigo. Thiago, conta pra gente o que você faz hoje, qual é o teu cargo hoje? Eu sou software engineer na OpenAI. Eu trabalho no ChatGPT. Não sei se você quer falar mais os detalhes agora ou a gente deixa para... A gente vai falando conforme a gente for evoluindo, né? Tá bom. Mas OpenAI certamente ninguém conhece, né, Thiago? É uma empresa que está pouco na moda hoje em dia, né? Tá um pouco em evidência, sim. Um pouquinho, só um pouquinho de nada. E tu trabalha com ChatGPT, pouca coisa também. Vamos conversar sobre isso um pouco mais à frente aqui. Mas como eu sempre falo, vamos voltar um pouco no passado aqui, vamos lá para o comecinho da vida, da carreira. Como é que computação, como é que tecnologia apareceram na tua vida? Pode contar um pouco para a gente? Estava pensando nessa... Eu vi a sua entrevista aí com o Gustavo e estava prevendo essa pergunta. Estava pensando como é que foi a minha exposição. Eu lembro, assim, de momentos, né? Nos anos 90 ali no Brasil, a gente tinha muito pouco acesso, assim, tinha poucos computadores no Perfeito. país inteiro, né? Eu lembro de ver computador num escritório, falando, mas o que é isso e tal, e não ter acesso ali, e depois, mais para frente, acho que em 94, 95, pareceu uma chance de fazer um curso bem aleatório, assim, de Visual Basic, na época. E aí, assim, as pessoas não estavam ensinando muito, né, fundamentos de programação nem nada, era ver aquela mais como uma ferramenta para construir um formulário. Eu lembro que tinha que fazer uma das tarefas era um código de validação do formulário, e eu fiquei muito orgulhoso, inclusive, do código horroroso que eu escrevi, que era um bocado de if statements, né? Mas sem fazer o if, else, if, assim, tudo nested, né? Um dentro do outro, dentro do outro, era assim o meu formulário. Então foi esse contato meio solto ali, e eu acho que depois disso eu fiz curso técnico em eletrônica. Então, 96, 97 começa isso, e aí saiu dessa coisa bem alto nível, sem fundamento nenhum, para uma coisa bem baixo nível, também com, eu acho que fundamentos diferentes ali, né? A gente aprendeu um pouco de C, e aprendeu um pouco de assembly, né? É bem primitivo, assim, colocando as instruções ali em hexadecimal direto nos microcontroladores. E nessa mesma época eu tive sorte de ter aparecido, tinha uma conta poupança qualquer, não tinha muito dinheiro, não, estava crescendo. Então eu queria ter computador, não tinha dinheiro para ter computador, mas apareceu uma conta qualquer que tinha sobrado aí, e aí minha mãe pegou aquele dinheiro e comprou um computador. Incrível. E aí, cara, o computador, esse ano aí, 96, é bem a época que estava começando a ter internet, assim, né? Com o modem ainda, internet de escada. A gente tinha acesso via a universidade onde ela dava aula. E a hora que eu tive acesso à internet é que abriram muitas portas, assim, sabe? Eu nem sabia nada de inglês, não fazia cursinho de inglês, nada, mas você começa a ir atrás das coisas e aprendendo, assim, meio de qualquer jeito, né? Mas, assim, muito acesso. Eu lembro de ter tido acesso a Java, né, pela primeira vez. O meu maior uso nessa época tinha o IRC, né? O IRC, e a gente tinha aquele Mirk lá, que a gente fazia scripts, né? Certo. Então, assim, foi um uso bem misturado, eu diria, né?
Mas acho que o tema em comum dessas experiências todas para mim, e a gente vai voltar nesse tema provavelmente nessa entrevista, é curiosidade. Né? Eu vi aquele negócio e falei, caramba, mas o que é isso, né? Como é que funciona? E sempre que aparecia uma dessas outras oportunidades de ver ou de entender o sistema, né, de um ângulo diferente, eu sempre fui atrás delas muito por esse interesse pessoal, assim, de como é que funciona isso aqui? O que isso aqui faz? Né? É incrível que você falou também o acesso à internet, né? O que isso trouxe também de acesso à informação, né? Você falou do IRC, que era o Internet Relay Chat, né? Que era o programa de chat que o pessoal usava para se comunicar, né? Uma certa forma que esses programas de mensagem, tipo WhatsApp ou outros hoje em dia, mas de uma forma bem diferente, né? Naquela época, né? E o saudosismo do modem fazendo barulhinho lá quando você digitava, né? Por outros telefones. Tem coisas que só quem passou por aquela época entende, né? Que você liga o computador, você está na internet, né? Naquela época você tinha que ligar o computador, discar para um outro telefone, ou para um BBS, para o que seja, para um provedor. Você carrega a internet no bolso, né? Hoje em dia, assim, é uma coisa... Eu lembro que nessa coisa do Assembly aí, eu mandei uma carta para Texas Instruments, tá? E você podia mandar a carta e eles te mandavam de graça um manual de instruções do microcontrolador dele. Era um negócio, assim, pelo mais de 1 quilo. E eles mandavam aquilo pelo correio. E era assim que você programava, assim, porque não tinha como você saber, né? Não tinha nada de Stack Overflow, nem ChatGPT, nem nada para você perguntar como é que as coisas funcionam. Então mudou muito o acesso, né? De lá para cá, é um outro mundo. Era o instruction set da CPU, né? Do processador da máquina no manual. Exatamente. E é impressionante também, interessante você mencionou que existia pouca informação nessa época ainda, né? Os livros eram caríssimos, as revistas estrangeiras eram caríssimas. E hoje você tem aí você aprende basicamente o que você quiser, né? Não só com todo o conteúdo que está na internet, mas com o ChatGPT e outras ferramentas de AI que estão por aí. Você consegue, me explica, me ajuda a montar um plano aqui sobre o que quero aprender. E você vai conseguir aprender, né? É questão de dedicação e tempo para sentar e fazer as coisas, né? Mas você tocou num assunto muito importante, que é a curiosidade, né? Que acho que a curiosidade sempre movimenta as coisas, né? Faz com que as pessoas consigam avançar na vida. Mas você falou um pouco dessa tua época, a tua época do curso foi eletrônica ou eletrotécnica? Foi eletrônica. Eletrônica. E isso é ensino médio? Isso aí foi ensino médio, de 96 até 99. Aí eu tive mais exposição à programação com um pouco mais de, né, rigor, eu não diria, mas pelo menos com mais objetivos, assim, né? A gente sempre tinha um task, agora a gente vai fazer um painel de LEDs, né? E aí você precisava controlar, e como é que eu faço uma fonte, né? Como é que é? Eu faço aparecer um ABC na tela. E o jeito que você faz é um bitmap, né? E assim, a gente derivando essas coisas from first principles, essa aqui, ela só pode ser assim, né? Você escreve lá, hardcode mesmo, aqui está o meu bitmap. E it turns out que é assim que o computador funciona. As fontes também têm uma codificação por trás delas. Isso aí foi curso técnico. Aí, nessa época eu já estava, assim, bastante... Desculpa, vou misturar umas palavras em inglês aqui com português, faz tempo que eu não moro no Brasil, esqueço. Eu estava bullish, empolgado, né, com a ideia de que computação era uma coisa legal e uma coisa que ainda tinha muita coisa faltando para ser feito, né? Certo. E aí eu fui atrás de fazer faculdade na área. Aí eu lembro que tinha uma revista, eu não lembro nem se for exame, eu não sei, ela tinha uma lista assim dos cursos, as melhores faculdades de cada área do país, e a tal da revista falava assim, o melhor curso de computação é a da Unicamp. Eu falei, tá bom, vou fazer esse vestibular aqui. E fiz só aquele, bem
amador, na verdade, né? Tomando muito risco, mas deu certo. Eu estudei bastante para o vestibular e fui para a Unicamp. Aí a Unicamp, sim, eu tive uma exposição muito mais formal, né? Como, como, como funciona, não apenas como funciona o computador, mas como funciona a lógica, né, de um programa e como esses conceitos se relacionam à matemática e etc., lógica mais formal. E na Unicamp você desenvolveu, era ciência da computação que você estudava ou era Eu fiz engenharia da computação. Eu engenharia acho da que computação? eu venho com essa ideia, eu acho que do curso técnico de eletrônica, que eu queria fazer hardware. Essa era a minha intenção por muito tempo. Inclusive, dentro da Unicamp tinha duas modalidades do curso. Tinha uma modalidade mais focada em sistemas de software e a outra mais focada, não exatamente em hardware, eles chamam de sistemas de controle, mas teoricamente mais para esse lado. E eu insisti, não, eu vou fazer aqui hardware, no hardware. Mas, assim, duas coisas aconteceram aí nesse caminho. Uma é que hardware é uma coisa difícil, assim, de você desenvolver e experimentar. Você tem pouco acesso, as coisas dão errado e demoram até você poder fazer de novo, etc. Isso é um lado. E o outro lado, em que acho que a gente volta aí no tema da curiosidade um pouco, por coincidência, tá? Outros amigos meus me chamaram uma vez para participar de uma coisa de competição de programação. Tá? Tinha uma comunidade disso aí na Unicamp. E eu estava mais, não quero saber muito de software e tal, hardware, mas fui fazer for fun. E quando eu fui fazer esse negócio, eu vi que tinha todo um conjunto de problemas ali que eu não sabia resolver. Eles eram problemas difíceis e eu não tinha um instrumental correto para pensar a respeito deles, resolver eles e tal. E aquilo me deixou com a pulga atrás da orelha. Assim, o primeiro ano que eu fui, eu não qualifiquei para nada e tal, mas eu fiquei, puxa vida, eu preciso entender como é que isso aqui funciona. E eu acabei indo atrás disso meio como um hobby, fim de semana, noites e tal. Frequentemente eu estava resolvendo esses problemas para aprender e tal. Certo. E eu acabei tendo uma participação muito ativa. Nos anos seguintes, eu fui dos times da Unicamp, a gente venceu as competições ali no Sul-Americano, foi para o final mundial, etc. E aí eu acabei, sem querer, exposto assim, a um pedaço do mundo de software. Né? E totalmente não planejado, né? Estava com essa intenção de hardware. Eu fiz a modalidade mais de sistemas, mas acabei tendo essa exposição e ampliando meu conhecimento nessa área de algoritmo, estrutura de dados, análise de complexidade e tal, que são os skills que você precisa, né? Você acaba aprendendo muita coisa de grafo, muita coisa de algoritmos de sorting, etc. Aí tá, isso hobby, né? Quando formei na Unicamp, os empregos, até estágio e emprego em seguida, assim, que apareciam eram todos software, né? Software. E aí eu fiquei nessa área. O primeiro emprego que eu tive no Brasil não durou muito, mas foi na área de Operation Research, sei lá, que é uma coisa um pouco mais de matemática e tal. E enquanto eu estava nessa empresa que era de Campinas, estava trabalhando em São Paulo, a Microsoft me ligou. Eu tinha mandado o currículo meio assim, Isso ainda no Brasil. no Brasil. O ano agora é 2004, 2005, eu acho, eles me telefonaram. Em 2004, eu tinha mandado o currículo
meio sem muita esperança, assim, porque às vezes vinha uns e-mails, né, na lista de distribuição do grupo lá, falando, vai ter entrevista aqui dessa empresa, não sei o que. Aí eu mandei para vários lugares. E meio sem esperar, a Microsoft me telefona. Fala, a gente está indo pro Rio de Janeiro para fazer entrevista aí, você quer entrevistar? Eu falei, tá, quero entrevistar. A dificuldade para mim nessa época na entrevista, é engraçado isso, era falar inglês com as pessoas. Mas o teor das questões eram essas questões de algoritmo que eu passei anos, na verdade, resolvendo elas por conta do meu hobby. Então, eu estava, assim, bastante confiante na minha capacidade de resolver as questões, mas não na minha capacidade de resolver, de conversar com a pessoa e explicar as coisas. E realmente isso aí foi a parte mais difícil da entrevista. Foi uma entrevista por telefone, depois eu fui no Rio de Janeiro para fazer o on-site lá, mas acabou dando certo. Aí eles me chamaram para mudar para Redmond, né, no headquarters deles aqui no estado de Washington. E eu vim, comparativamente assim, o emprego parecia bem melhor, o prospecto, né, a empresa tinha um peso maior, pagava melhor e tudo. Eu vim sem nem entender muito bem qual seria o emprego. Eu cheguei aqui com duas dificuldades. A primeira foi, tinha que falar inglês. Eu lembro que o meu primeiro performance review do meu chefe, ele falou, não, você tá indo muito bem, a parte de programação tá ok aí e tal, mas você precisa fazer aula de inglês, tá difícil comunicar com você. Certo. E eu fiz, até tinha uma aula que a Microsoft mesmo oferecia, e eu fui atrás de continuar melhorando esse skill. A outra coisa que eu não sabia, que eu não tinha entendido na época, é que eles me chamaram para um emprego, eles chamavam de SDET, que é Software Development Engineering Test. Esse emprego, eu acho que nem existe mais hoje em dia na Microsoft, mas na época, a ideia é que você... Oi? Era QA, né? É parecido com QA, mas assim, a intenção dele é que você vai escrever software para testar o software. Né? No time do Windows, aí Windows Server, aí tinha um cara lá, o dev, que fazia o DNS Server, e o meu trabalho era escrever software para testar o tal do DNS Server. Hoje em dia não se separa, né? Se você está escrevendo DNS Server, você tem que escrever o teste também para o DNS Server, tipo, é tudo um problema seu, né? Como estruturar o negócio. Mas na época era assim. E, assim, apesar de ter sido um bom jeito de vir para os Estados Unidos, aquele emprego não era exatamente o que eu queria, assim, essa parte de programação era muito limitada dentro desse emprego, né? Claro que teste é uma coisa importante, é um skill que eu uso até hoje, mas, assim, escrever o teste normalmente não é a tarefa mais sexy ali e nem a mais complexa. Às vezes escrever o teste pode ser a tarefa mais complexa, mas frequentemente não é, né? Você fazer o design do software para ser testado que é o negócio. Aí eu fui atrás de trocar de emprego dentro da Microsoft, eu acabei indo para o Bing, que foi meu primeiro emprego como desenvolvedor de software de verdade. E foi uma época legal até no Bing, porque apesar do Bing nunca ter dado certo, assim, eu acho que sempre teve em torno de 10% do mercado de search aqui nos Estados Unidos, nunca conseguiu tirar o fatia de mercado do Google. Assim, o problema de search é muito legal. Não sei se você já parou com isso, mas tem muita coisa interessante em search. Assim, tem a parte de escala, tem a parte de concorrência, tem a parte de relevância e tal. Tem várias fatias do problema que são legais. E eu acho que nessa época que comecei a desenvolver mais assim, meus skills como engenheiro de software mesmo. Você ficou 5 anos na Microsoft, quase 6 anos, né? Você foi para os Estados Unidos em 2005, não é isso?
É isso. Cheguei no final de 2005 e aí em 2011 foi quando eu saí da Microsoft. Até tem uma história marcante para mim da Microsoft, que quando eu estava um pouco mais senior lá, com vontade de fazer as coisas e tal. E eu lembro eu não lembro exatamente qual era o feature que eu queria fazer, mas tinha uma coisa que eu queria fazer que precisava de uma modificação num time adjacente ao nosso. E Certo. aí eu fui falar com o time adjacente e falaram, a gente não pode fazer, tá ocupado e tal, até aí normal. Aí eu fui e fiz a modificação eu mesmo, né? Eu dei para eles, falaram, tá aqui o código. E eles falaram, a gente não pode aceitar esse código porque não estava no nosso plano do que a gente ia fazer nesse Não tá no quarter. roadmap. Não, exatamente. E eu fiquei extremamente frustrado com isso. Eu falei, meu Deus do céu, cara, o negócio está pronto, vocês querem mais o quê? E aí, ao mesmo tempo, aí vem uma outra história, uma outra lição, talvez. Eu tinha um amigo que trabalhou comigo lá no Bing, que estava no Facebook. Na época, o Facebook era ainda... Assim, tinha usuários, mas não era super popular. E era um prospecto, talvez, um pouco arriscado você trabalhar numa empresa assim, porque não tinha praticamente revenue nenhum, era pre-IPO, etc. Mas esse amigo estava lá fazia uns meses e falou, cara, vem para cá, é muito legal, completamente diferente desse ambiente aí da Microsoft. Aqui as coisas vão muito mais rápido. E eu estava com essa frustração da Microsoft, que o negócio não ia, acabei fazendo entrevista. E aí entrei no Facebook em 2011. Esse provavelmente foi o momento da minha carreira que eu mais cresci, assim, esses primeiros anos do Facebook, porque realmente o delta de velocidade entre essas duas empresas é extremo, assim. A Microsoft, ela tinha release cycles, né? Acho que tradicionalmente a empresa que vem, né, de sistemas operacionais ali, Windows e tal, o Windows demorava anos e anos, né, para você shippar alguma coisa. Frequentemente, e isso foi o meu caso, assim, você escreve um software e você nunca nem vê o software sendo executado em produção, assim, você trocou de trabalho antes de conseguir ter um feedback do negócio ser bom ou não. Então, muito devagar lá, e o Facebook, nessa época, aquela pressa, né, cara, a gente tá tentando conectar o mundo inteiro aqui e as coisas têm que vir rápido, vamos rápido. Senão passou o momento e acabou, né? E também, eu acho que eu acho que uma parte da teoria aí, eu não sei até que ponto teoria, mas da prática, pelo menos, da época, que você tem que tentar as coisas. Você precisa tentar, você coloca na frente dos usuários para ver como é que eles reagem, porque é muita arrogância e você frequentemente está errado de tentar prever, baseado só no que tem na sua cabeça, como é que as pessoas vão se comportar diante de uma mudança de software. Então, era muito assim, vamos fazer isso, vamos ver o que acontece, e aí ver o que acontece, baseado, né, nesse outcome, você vai e toma uma decisão diferente. Às vezes você volta atrás, uma mudança que você fez, e algumas outras você mantém. Na época, nem A/B test se fazia muito, assim, sabe? A gente vamos lá, bota em prod aqui e ver se os números estão aumentando ou não. Não sei, eu estou falando bastante, assim, se você quiser... Tá perfeito, tá perfeito. Modelar... Eu acho que é sempre muito interessante você ver por onde você passou, né, a tua perspectiva também nas coisas que você fez, porque você está compartilhando com a nossa audiência um pouco de que empresas enormes, né, com as suas complexidades, as suas especificidades, né, que em geral as pessoas não têm acesso a esse tipo de conhecimento, né, e é bacana você mostrar como é que é a complexidade da coisa, como é que é o dia a dia, e também a organização, a execução da empresa, né, o Facebook com um produto enorme, uma rede social crescendo absurdamente, investimentos mil. Eu imagino só como é que deveria ser a velocidade do lançamento de nova funcionalidade o tempo todo, né? Novas coisas sendo feitas o tempo todo. E continua sendo assim, né? Você continua tendo produtos mil sendo lançados o tempo todo.
testando o mercado, ver o que cola, o que não cola, né? O que funciona, o que não funciona e o que justifica o investimento adicional ali para levar aquela funcionalidade mais à frente, né? E eu estava vendo aqui que você... Oi, diga. Não, só essa sua fala me lembrou de umas histórias aqui. Eu lembro de chegar no Facebook e ficar muito chocado que existia um programa chamado Bootcamp, né? Que o Bootcamp, todo mundo ia lá pro headquarters em Palo Alto e ficava 6 semanas lá para aprender o Codebase. Eles te davam literalmente tasks aleatórios, assim, para você, né, saber como é ser um engenheiro na empresa. E um dos requerimentos do Bootcamp, todo mundo tinha um pouco de medo disso, assim, na primeira semana você vai chupar uma mudança para produção. O seu release era na terça-feira, então você chegava lá na segunda, na terça-feira o negócio estava indo para prod. E esse ritmo era extremamente mais rápido do que eu estava acostumado. Na Microsoft, eu entrei lá e falei, meu Deus do céu, não vou conseguir, o povo aqui vai me demitir, não sei o quê. Mas fui conseguir fazer minha primeira mudança. Aí fast forward para hoje em dia, né? A OpenAI, tá? Você entra e a cultura aqui é que você tem que chipar uma coisa no seu primeiro dia de trabalho. Então, assim, o Thiago daquela época, acho que não teria condição de trabalhar na OpenAI de hoje, assim, né? É uma trajetória um pouco de tecnologia, mas um pouco da pessoa também, de ter a confiança nas coisas. A tua câmera desfocou um pouco aí completamente. Deixa eu tentar ajeitar aqui. Voltou. Mas cara, voltando um pouco lá no Facebook, eu vi que você trabalhou aqui você desenhou e produziu acho que era aplicação de voice calling, né? De fazer ligação, de chamada, né? E ela era uma aplicação dentro do Facebook Messenger ou era alguma coisa independente? Veja, essa história é muito legal também. O Facebook Messenger na época nem existia, tá? Só existia o Big Blue App, né? O Facebook. E a funcionalidade de messaging já existia, precariamente, mas existia dentro do app. E, assim, a gente, na época, o Facebook começou a explorar essa coisa de calling com um partner, que era o Skype. O Skype era uma empresa, na verdade, grande na época. Eles tinham 1.000 engenheiros, que era um número que assustava, assim, né? E a primeira integração, na verdade, de calling foi um conhecido meu, amigo meu, ainda é meu mentor, ele fez na web, você podia fazer video calling web para web, mas a gente estava atrás de uma solução para fazer em mobile, porque foi bem essa época que começou a ter o iPhone e as pessoas, né, estavam usando mais, a gente estava vendo internamente esses gráficos assim de, cara, o uso em mobile daqui a pouco vai eclipsar o uso totalmente desktop. Então, esse foi meu assignment, e eu fiz a integração usando o SDK do Skype, e a gente mostrou para eles. E aí eles deram para trás nesse projeto. Eles falaram, não queremos mais. Nunca nos explicaram por que e tal. Falaram só que não iam fazer. E tinha um contrato e tudo, mas a gente achou que uma batalha legal e não ia dar certo, porque a minha empresa não estava querendo colaborar. Claro. Assim, a minha teoria é que eles ficaram um pouco assustados, porque você vê, né, esse negócio está funcionando do Facebook, a distribuição desse negócio vai ser muito grande. Realmente, fast forward, para hoje em dia, a distribuição é muito grande, assim, tem muita gente usando calling dentro do Messenger. Mas, enfim, deram para trás. Bilhões de pessoas, né? Bilhões de pessoas no mundo. Aí, eu sei o número, alguém me falou, mas eu acho que é secreto, então, mas é um número bem grande. Enfim, aí eu falei, tá bom, não dá para fazer com Skype, dá para fazer como? Eu fui atrás e
Um outro projeto que eu sou muito grato a eles é dentro do Chromium, né, que é o open source do Google Chrome, eles tinham não publicado o WebRTC, que é um protocolo, na época, nem era standard em outros browsers, tipo o Firefox não tinha ainda, estava começando a pensar em botar. Mas o Google, na verdade, desenvolveu o negócio todo in the open, assim, com muita coisa muito complexa, assim, coisas de net traversal, codecs, tudo in the open. Mas era focado no desktop. Eu vi, pô, isso aqui funciona, né? Tudo que a gente precisa fazer é portar. Eu falei, cara, vou fazer. Daqui que eu faço. E realmente, assim, depois de uns meses massageando os bits lá, a gente conseguiu fazer o negócio rodar na arquitetura ARM ali da época. E dali para frente, essa foi a tecnologia que powered, né, todo o calling stack do Facebook. A gente acabou replacing o negócio no desktop e tal, e deixou para trás o Skype. Provavelmente até hoje é o WebRTC, ficaria surpreso se não fosse, mas acho que o código que eu escrevi provavelmente já foi replaced. Bacana demais. Bacana demais. E você ficou mais quase 5 anos lá no Facebook também, né? Eu trabalhei bastante nessa época e a hora que o stack estava um pouco mais estável, eu trabalhei em umas outras coisas. Outras histórias interessantes, eu acho. Eu trabalhei um tempo com Kent Beck, que é uma pessoa mais ou menos Agile, né? famosa. Exatamente. Ele é meu amigo até hoje. A gente trabalhou num projeto chamado Prune, que era um editor de código, só que em vez de você editar letra por letra, né, character por character, a gente estava fazendo edits diretamente no EST do programa. Então, você tinha operações assim, deixa eu criar um nó nessa árvore, deixa eu mudar a ordem dos nós e tal. Então, o programa, dentro desse ambiente, ele sempre estava sintaticamente correto. É impossível você ter um programa sintaticamente incorreto, porque as regras de mudança da árvore sempre seguiam as regras da linguagem. A gente acabou, assim, esse projeto não valia muito a pena comercialmente pro Facebook e acabou deixando de lado, mas é uma coisa que volta e meia eu e ele, a gente conversa, pô, seria interessante retomar e tal, será que tem uma oportunidade agora com a LaMens, etc. Você me lembrou de uma coisa que você estava falando antes da gente começar a ligação, né, que pô, tem gente que está só com celular, né, você só tem um celular e você quer programar, aprender a programar. Como é que você faz? E cara, assim, digitar um programa, né, letra por letra no celular é uma coisa quase impossível, é muito difícil, né? Você precisa de um monte de shortcuts e tal, né? Não tem nenhum tab para apertar ali, como é que faz? Mas, assim, se você trocar o paradigma de como se constrói o programa, eu tenho confiança que vai ser possível. Talvez algum dia eu tenha a sorte de trabalhar nisso de novo, de possibilitar que as pessoas possam programar diretamente do celular, talvez conversando com o celular, etc. Tá aí o ChatGPT, né? Né? Enfim, vamos ver se essa quest avança agora. Estamos contando com você, viu? Sem pressão. Mas seria bacana, né? Se você pensar aqui e olhar os filmes de ficção científica, você pensar na Star Trek, né? O diálogo, a interface lá de voz para comandar Capitão Picard lá falando para a espaçonave, para a Enterprise fazer o computador da Enterprise fazer o que precisa ser feito, né? E é coisa que... Assim, sem revelar muitos segredos, mas, assim... o meu projeto atual está tangencialmente relacionado a essa missão. Bacana demais. E, cara, voltando aqui um pouquinho no Facebook, voltando um pouquinho para a Microsoft,
Você falou pra gente que você foi basicamente com o inglês básico para os Estados Unidos ainda, né? Foi. E como é que foi a tua evolução do inglês? Você fez curso e você foi indo em frente até o momento que você viu que estava melhorando e foi melhorando cada vez mais. Você já está aí quase 20 anos também, né? Tô. Assim, eu sempre fui muito intencional com esse processo de aprendizado, né? Então, eu meio que cortei, não cortei, né? Eu ainda falo português, mas assim, eu comecei a priorizar a minha comunicação em inglês, sabe? Quando eu vou escrever Tá. agora, eu vou escrever em inglês. Eu tinha um blog na época. Uhum. Agora tem que ser em inglês. Livros tem que ser tudo em inglês e tal. Perfeito. Conteúdo em inglês. Vamos tirar os subtitles aqui para forçar a aprender, né? E é interessante que, assim, quando você vai crescendo na carreira, dentro dessas empresas, um tema que é muito comum e que as pessoas ficam bloqueadas, às vezes, de continuar crescendo é a comunicação, né? Assim, Uhum. você tem os seus skills técnicos, mas quando você está trabalhando com um grupo maior de pessoas, é imprescindível que você consiga entender o que eles estão propondo e que você consiga ser claro em relação à sua proposta e contra-propostas das coisas que estão acontecendo. Hoje em dia, assim, quando eu dou mentoria para as pessoas, acaba sendo essa área de comunicação é um foco muito grande. Uhum. Assim, sabe, o que que você precisa fazer para expressar uma ideia claramente, o que que você precisa fazer para ouvir, para interagir com as pessoas. Então, assim, eu acho que eu passei por duas fases. Uma, o idioma é o bottleneck, assim, preciso aprender o idioma, e no momento que aquilo deixou de ser um problema, tem outras questões que, mesmo para um falante nativo da língua, não necessariamente garante que você comunica bem. Consegue se comunicar. Então, é uma coisa que eu trabalhei muito e continuo trabalhando até hoje, assim, eu vejo que as oportunidades de você ter um escopo maior, um impacto maior, elas são muito correlacionadas à sua capacidade de sucintamente e precisamente comunicar uma ideia, entender o que está sendo falado numa sala de reunião e participar efetivamente, né, daquele contexto. Como Não é sei que o que mais. foi, Fala. como é que foi a tua evolução do Facebook pro Snap? Assim, vou contar a história das dificuldades também, né? Uhum. No final do meu tempo no Snap, no Facebook, assim, meus últimos 2 anos lá, eu tinha ido para Londres. Uhum. O Facebook estava um escritório pequeno, querendo crescer, e aí eles escolhiam algumas pessoas mais experientes da empresa para, eles chamam de landing team, né, para chegar lá e tentar setar a cultura e o contexto da empresa. Eu fui muito legal, assim, viver em Londres e tudo, mas o projeto em que eu acabei mais envolvido, ele teve muito problema de management, assim, uma dificuldade, o time zone, né, completamente diferente do time zone do pessoal que tinha poder para tomar decisões nesse projeto. Muitos managers, muitos PMs, tinha toda uma politicagem ali dentro da empresa de, sabe, quem é que quem é que decide, quem é que está certo, quem é que é amigo do Zuck e tal. Foi uma época difícil, assim, porque apesar de a gente estar trabalhando duro, o projeto não foi para frente. Algumas decisões foram tomadas que, assim, o time que estava responsável por implementar o negócio não concordou, né, mas meio que tinha que aceitar por questões hierárquicas da empresa, não tinha muita não sei, ou não tinha jeito, ou a gente não encontrou o jeito de lidar com aquela situação. Eu acabei tendo um burnout nessa época. Assim. Um burnout, para mim, é uma combinação de duas coisas, né? De você estar trabalhando muito e do seu trabalho não ser reconhecido, ou ser jogado fora. Claro. Essas duas coisas juntas são muito difíceis assim, para lidar.
E eu acabei resolvendo sair do Facebook nesses tempos, assim, várias pessoas do meu time saíram também, foi uma situação meio difícil. Mas, assim, a parte positiva é que eu resolvi tirar um sabático, fiquei um tempo sem trabalhar, sei lá, 6 meses na época, foi bom para recharge, e aí eu estava indo atrás de uma coisa diferente. Na época, o Snap, assim, é claro que já tinha alguma popularidade, mas também era uma época que estava crescendo e que eles tinham ideias diferentes assim de como é que funcionaria um social network, principalmente essa ideia de privacy, né? A empresa tinha esse modo de delete by default. Então, você manda um snap para alguém, ele some, você posta uma story, ele desaparece em 24 horas, etc. Que estava assim, um nido ali do mercado. E aquilo bateu com meu desejo, né, de fazer uma coisa um pouco diferente dentro desse meio. Eu fui pro Snap, já assim, entrei um pouco mais senior, e eu tive a sorte de, em Seattle, entrar num time muito bom, assim, tinha várias pessoas ex-Amazon, muito competentes, assim, esse grupo foi muito closed for many years, assim, a gente trabalhou em muitas coisas diferentes. Certo. Várias bombas, assim. Lembro que o Android App era uma porcaria, assim, o negócio estava sempre crashing, a performance horrorosa e tal, porque a empresa, né, tinha meio que se criado no iOS, mas o Android foi feito como tipo um second class citizen, talvez, e só que quando o mercado vai expandindo, você acaba chegando em mercados que Android é muito dominante. Na verdade, o iOS é só extremamente dominante nos Estados Unidos, né? Exato. Você sai daqui e Android, na verdade, é a maior parte dos usuários. A gente passou Brasil, né? Brasil é Android para todo lado. Índia também, os mercados grandes assim do mundo, onde está a maior parte dos usuários, né, Android. A gente trabalhou nisso, a gente trabalhou na parte de messaging, o messaging stack do Snap também era bastante deficiente, assim, a gente reescreveu tudo, eu trabalhei bastante com push notifications lá. Foi uma época legal, mas um pouco mais estável para mim, eu diria, um ritmo similar ao do Facebook, assim, mas acho que a maior diferença para mim em termos de crescimento é de estar surrounded por um grupo assim bastante senior, algumas pessoas mais senior que eu, algumas similares e tal, mas era um grupo que só assim funcionava muito bem juntos, né? Então a gente fez vários Coeso, né? projetos. Eu sinto falta desse grupo, assim. Inclusive, essa é outra lição interessante, assim. Não sei se as pessoas concordam com esse meu ponto de vista, mas para mim a correlação entre o melhor trabalho que eu já fiz e estar surrounded por um grupo desses é praticamente 100%, assim, sabe? Perfeito. Um grupo coeso e competente é extremamente mais efetivo do que um grupo mediano, um grupo solto, assim. Aí eu tive sorte, novamente, mais recentemente na OpenAI, encontrar um grupo assim de novo, né? Mas não é sempre que você tem essas oportunidades na sua carreira. Claro. E você no Snap, você começou a liderar times também, né? Ou você já vinha liderando lá do Facebook também? Não, eu já liderava, foi aumentando o escopo, né, de liderança ao longo da minha carreira. No Facebook, mais ou menos, assim, eu fui um fundador desse time de calling, mas a liderança era compartilhada com uma amiga minha. E em Londres, sim, eu já estava liderando times de, sei lá, 10 pessoas, talvez. E aí, chegando no Snap,
tamanho dos times foi aumentando, assim, né? Primeiro 2, 3 pessoas, depois 10 pessoas, depois acabei pegando projetos maiores, assim, que tinham um escopo, talvez, da empresa inteira. Então, assim, um projeto que tem que juntar 50 pessoas para conseguir completar. Por exemplo, mudar eu até esqueci o nome agora, o Android, ele tem umas versões, né, de compatibilidade que a sua app declara. Então, quando você troca, você tem que mudar muitas partes do app para usar novos APIs, etc. Um desses projetos eu lidei, isso aí talvez 50 pessoas. Depois teve outros a Apple decidiu mudar o jeito que funcionava push notifications no iOS. E as empresas, o Snap, o Facebook, todo mundo, né, abusava, na verdade, do mecanismo de voice over IP, porque essas notificações, elas podiam wake up the app. Não sei se está muito nerd esse negócio aqui, mas... Não, tá bom. Vai nos fundo. detalhes aqui. Essas notificações, elas eram better delivered, elas podiam wake up the app even if it was completely dead, né, se tu estivesse morto, assim. E as empresas abusavam muito desse mecanismo, e a Apple cortou, e por conta disso, assim, a gente teve que reescrever vários pedaços do app de novo para poder não apenas deliver as notifications, mas manter o negócio funcionando em background. Esse projeto talvez envolveu 100 pessoas. E aí, dali eu saí para a área de Growth. E Growth era um grupo de mais de 100 pessoas também, onde eu era um tech lead para a organização inteira, né? Então, eu trabalhava com outros tech leads, e esses tech leads aqui trabalhavam mais com as pessoas que estavam ali no dia a dia programando 100% do tempo, né? Não que eu não programasse nada, mas uma distribuição um pouco mais na direção de Arquitetura? arquitetura, de processos, de organização do time. A gente precisa criar um time para lidar com SMS, né? A gente precisa rever como é que a gente vai fazer as coisas no web, etc. Um pouco mais alto nível. Thiago, o que você pensa quando você olha assim para o Snap, ou você olha para Facebook e você pensa assim, pô, tem um monte de código, um monte de features que eu criei aqui que as pessoas usam ainda hoje em dia. Passa isso pela tua cabeça quando você pensa o impacto que você teve social também nessas coisas todas? Cara, passa e, assim, tem coisas boas e ruins, né? Eu lembro uma história muito legal do Facebook dessa época de calling. A gente tinha release, acho que 2 dias antes. A primeira versão do que você podia ligar para alguém. E eu passei por um indivíduo na rua, caminhando no centro de Seattle e tal, e ele estava falando com a mãe dele, no Viva Voz, no Facebook, dava para ver que era o Facebook. Sensacional. E o assunto era que, cara, a gente está falando de graça aqui, que legal, né? E, assim, essa parte de messaging, eu olho para trás e penso, pô, legal, isso aqui é uma coisa que eu acho que ajudou as pessoas realmente a estarem mais conectadas e conviverem melhores. Outras partes dessas apps, assim, eu tenho um pouco de arrependimento, talvez, porque você olha assim o que aconteceu com news feeds, né, e essas bolhas de informação que a gente tem hoje em dia. Sim. E apesar da intenção na época ser nobre, eu acho que não deu muito certo assim para a sociedade, sabe? A gente está num mundo muito polarizado. Total. E claro, tem outras forças aí participando dessa polarização, mas eu acho que net talvez negativo, assim, sabe? Uma coisa é você, que a gente está no vídeo, está conversando, isso aqui é uma oportunidade legal, a gente provavelmente não faria se tivesse que se encontrar em pessoa, né? Exatamente. Ou seria mais difícil de fazer, mas outra coisa é, sabe, o povo pegar mentiras, né?
Para divulgar, né? É, E gerar polarização, que não ajuda também, né? pois Mas, é. enfim. Mas eu ainda acredito que o aspecto positivo das coisas ainda é maior que o aspecto negativo, né? Que eu acho que a quantidade de pessoas conectadas, a quantidade de trazer as pessoas mais junto, né? E você poder conversar com pessoas que estão distantes. Você está em Seattle, eu estou aqui em Vancouver, a gente está aqui conversando por vídeo. Essas coisas são fantásticas, né? Se a gente voltar lá para a época do que você estava falando lá, sua mãe usou o dinheiro da poupança para comprar o computador, você tinha um modem e você discava para alguém, aquilo ali foi o comecinho disso tudo que a gente está vivendo hoje, né? Era completamente impensável naquela época com o que a gente tinha de tecnologia, viabilizar o tipo de comunicação que a gente está tendo aqui agora via vídeo e voz, né? Isso foi evoluindo até os dias de hoje. E vamos ver também o que evolui mais, né? E por falar em mais evolução ainda, como é que foi a tua passagem do Snap para o OpenAI? A história é interessante até. Tem algumas, assim, tem tempo que eu tinha interesse na área, assim, mas eu acho que o que foi a gota d'água para mim de falar, cara, tá na hora, foi uma conversa com um amigo aqui, que ele falou assim, cara, como é que o que estaria acontecendo se social networks tivesse saturado? Tá? O que são as características do mercado se isso aqui tivesse saturado? Né, por exemplo, o preço dos ads deixa de aumentar, né? Ou o número de usuários começa a crescer menos, etc. E você começa a olhar assim, ou está saturado ou a gente está próximo de saturado. E aí o próximo pensamento dessa conversa foi, bom, o que não está, né? O que está crescendo? E, assim, claramente, ali, isso aí foi, não sei se foi início do ano passado, retrasado, talvez, você olhava, estava, né, o ChatGPT tinha sido lançado já, e você olha assim, cara, isso aqui é uma coisa que tem um potencial muito grande, né? Essa é uma É mesmo. tecnologia que não existia, assim, até hoje, não, até ontem, o único jeito de você falar com o computador era um jeito muito estruturado, você tem que usar aquelas instruções, assim, usar APIs e tal. O computador não conversa com você como um humano conversa. E o que essa tecnologia trouxe foi essa abertura, né? De que agora o protocolo para conversar com o computador é inglês ou português ou sua linguagem natural. Então, estava muito claro para mim que, assim, dali para diante, estava começando uma nova revolução. Então, eu falei, quer saber, eu preciso participar disso. Isso aqui é para onde as coisas estão indo. Eu quero poder, pelo menos uma vez na minha carreira, pegar uma dessas revoluções no início. Porque quando eu cheguei, assim, no PC, o PC já estava estabelecido. Quando eu cheguei no Bing ali, que era a internet já estava estabelecido. Mobile, eu peguei próximo, mas não, né, no inicinho. Eu falei, bom, agora eu acho que eu tenho uma chance. E eu quit, eu saí do meu trabalho, falei para o meu chefe, cara, eu não faz mais sentido isso aqui para mim, o meu foco é o outro, eu vou fazer isso. E fui atrás de estudar o máximo que eu podia para passar na entrevista. Eu tinha um amigo que estava na empresa, e aí ele me fez um referral aqui, e eu vim para cá. Assim, o processo de entrevista bem rigoroso, é até difícil assim para a gente dentro da OpenAI contratar mais gente, porque realmente a seleção assim é bem criteriosa, mas consegui passar e assim tem sido muito legal. Eu falo para as pessoas assim que não é um trabalho fácil. Acho que eu- o ano passado foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida, em termos de horas, assim.
tem muita coisa para fazer, tem muita urgência para fazer as coisas, o mercado é extremamente competitivo, Claro. e acontecem coisas internas, né? Por exemplo, tem um modelo novo agora, tem um modelo que você pode falar com ele via voz. Tem um modelo que gera imagens muito melhores, não sei o que, tem essas revoluções internas, assim, que mudam o roadmap. Mas tem coisas externas também, tipo o DeepSeek, tem um modelo bom e está tudo open source, né? A gente estava hesitando de publicar as coisas como open source, mas falou, bom, já tem um, might as well a gente publicar um melhor para pelo menos os base weights que estão aí serem mais razoáveis, né? Você vai para o DeepSeek e pergunta né, sobre, sei lá, Tiananmen Square, ele fala, não aconteceu nada, não sei o que é isso. Exato. Enfim, tem muitos eventos assim, internos e externos que exigem uma resposta rápida, e por conta disso o trabalho é bastante caótico, bastante intenso e tal. Mas, on the other hand, assim, as pessoas dentro da empresa são muito boas, eu nunca vi um grupo assim, de engenheiros tão forte, e a missão é muito legal, assim, a gente realmente coletivamente acredita que é possível construir uma inteligência artificial que seja mais inteligente do que qualquer humano e eventualmente mais inteligente do que qualquer grupo de humanos, e as mudanças sociais que podem derivar disso, a gente imagina que vão ser enormes e quer guiar elas para que elas sejam positivas, né? Trazer uma era de abundância para a humanidade. A gente está no início, né? Você olha, o GPT-5 não meet esse bar, mas assim todo ano, nem todo ano, né? Todo mês tem um modelo melhor, e as coisas estão progredindo bem. E, cara, eu imagina a velocidade das coisas, imagina a complexidade das coisas todas, né? E certamente pensando que tem muita coisa que você não pode comentar para a gente, por razões óbvias que são segredos da empresa, né? Como é que você está vendo essa evolução da AI? Como é que você está vendo o impacto não só na vida das pessoas, mas no seu trabalho propriamente, né? Você está, acredito eu, usando a AI também no teu dia a dia, com ferramental, com outras coisas que você tem. E o que você pode compartilhar um pouco sobre isso com a gente? A gente usa, é claro que tem uma ferramenta lá que outra que não é aberta ao público, mas muita coisa tá aberta, né? O Codex, por exemplo, que a gente oferece como parte do ChatGPT, é uma coisa que eu uso. A última coisa que eu fiz no trabalho, para você ter uma ideia hoje, a minha última meia hora de trabalho, uma conversa com o ChatGPT conectado com o codebase interno nosso lá, conectado com os documentos e tal, e eu explicando, eu estou fazendo esse problema, estou trabalhando nisso aqui, preciso entender isso, e interagindo, né, com o negócio. E aí, mais para o final, eu falei para ele, olha, eu quero que você escreva um prompt para eu botar no Codex para ele fazer esse negócio e tal. Ele escreveu um prompt, eu revisei e falei, não, isso aqui não tá bom, vamos fazer também um dual read desse negócio, ou vamos emitir métricas, não sei o que, e terei um pouco do prompt. E aí, copy and paste o negócio dali pro Codex, e o Codex, paste, e apertei lá um botão, faça aqui 3 tentativas diferentes desse negócio em paralelo, e vim para casa. Amanhã, quando eu chegar no trabalho, vai estar um código lá. Eu vou olhar os 3 que ele fez e, assim, normalmente um desses é good enough. Às vezes o negócio não é 100%, né? Mas você pega aquilo ali, faz uma pequena modificação em cima, faz um deployment test e tal, e bora, né? É uma coisa que provavelmente teria me demorado muito mais tempo para digitar manualmente. Isso é meio que o dia a dia, e está virando o dia a dia da maior parte das pessoas, assim. Exatamente qual é o toolset que
vai ser utilizado, não sei, assim, tem bastante debate em relação a isso, né? Tem o Cloud Code tem um modelo, o Cursor tem um modelo, o Codex é um modelo um pouco diferente e tal, e tem possibilidades de outros modelos diferentes. Mas para mim uma coisa que é bem claro é que, assim, os dias em que você digitava character by character o programa inteiro, eles estão contados. Esse modo de programação, ele está ficando obsoleto e eu acho que vai ser dedicado para coisas muito específicas, assim, sabe? Certos tipos de tarefas que não dá certo, ou talvez porque você gosta, é o seu hobby, fazer artesanalmente o código, né? Certo, claro. Ou esse tipo de coisa, assim, mas assim, em termos de big trends, está mudando tanto para programadores, né, como nós, assim, quanto para não programadores. A gente vê dentro da empresa, assim, é comum agora tá um designer, um PM, um EM, eles vão lá e fazem com uma modificação de código também, entendeu? Porque tudo que você precisa, na verdade, é escrever o prompt, ter algum entendimento, né, de como é que as coisas funcionam, como é que roda e tal. Então, está abrindo muito o leque de quem são as pessoas que podem programar e está mudando os parâmetros de como é que se programa. Eu não sei te dizer, se me perguntar assim, não, daqui a um ano, tá? Como é que as pessoas vão estar usando o negócio? Não sei, sabe? Pode ser vários modelos diferentes. Mas, assim, qual é o trend? O trend eu consigo lhe dizer certamente, assim, o trend é que aquele negócio de digitar uma coisa de cada vez menos, a gente vai ver muito pouco disso no futuro. Você vai virar cada vez mais um criador de soluções, né? Não necessariamente a pessoa digitando código, você vai ter a inteligência artificial criando código para você e você integrando aquelas soluções que você está montando, né? Faz sentido? Eu acho que sim. E você pode imaginar mais layers, né, em cima disso, assim. É possível que você consiga dar uma especificação bem vaga, né, do negócio e você poder iterar mesmo. Sabe, o computador monta o programa todo, tá ali na sua frente, você olha o programa e fala, não era isso que eu queria, tá tudo Sim. errado. Ou tá certo, mas eu também quero uma tabela aqui. E o computador vai e faz, sabe? Uma tarefa que demoraria horas, ou dias, ou semanas, a tendência dela, eu acho, virar cada vez mais instantânea, assim. Então, a gente vai mudar muito o ciclo de feedback, né? Eu acho que a gente vai ter muito mais programas, ter muito mais coisas, muito mais ideias na cabeça das pessoas aí que vão passar a existir. Eu não sei exatamente como é que a gente vai lidar com o problema de distribuição dessas coisas, né? Porque tem mais programas e aí qual programa você usa, quando e tal. Mas acho que essa abundância é uma coisa boa, porque o software foi um bottleneck para várias indústrias, para vários pedaços da sociedade por um bom tempo, assim. E eu acho que vai deixar de ser o bottleneck. O bottleneck vão virar outras coisas. Perfeito, assim. Perfeito. Ô, Thiago, quando você olha para trás lá e você pensa na senhora, sua mãe, pegando o dinheirinho lá da poupança para comprar o seu primeiro computador lá e botar aquele computador lá para vocês usarem, e você pensa daquele momento e você reflete sobre o dia de hoje, por onde você já passou, onde você chegou, onde é que você está, e essa conversa que a gente está aqui sobre onde a coisa está indo, o que passa pela tua cabeça quando tu lembra desse momento, dessa compra desse computador até os dias de hoje? O que vem na tua mente? Olha, cara, assim, gratidão, né? Eu acho que é uma certa, assim, uma apreciação de ter tido sorte, porque não é só isso, são várias coisas, assim, sabe? Tem um professor que, né, ensinou o ponteiro, tem a pessoa que me levou lá para fazer o primeiro maratona de programação, sei lá o quê. Tem várias pessoas ao longo desse caminho que vão te ajudando, assim. É claro que você tem que estar, eu acho que,
willing, né? Como é que fala? É disposto a usar uma oportunidade quando ela está na sua frente, mas, obviamente, nem todo mundo tem as mesmas Claro. oportunidades, assim. E o sucesso que se tem, frequentemente, é uma consequência de você ter tido oportunidades na sua frente. Então, eu sinto, assim, eu sinto que eu tive sorte, né? Que eu sinto gratidão pelas pessoas que passaram aí, incluindo esse primeiro computador, mas incluindo também vários outros níveis de suporte que eu recebi de família, amigos, mentores, outros programadores, open source. Cara, tudo aqui, né? A gente está falando de WebRTC, a gente está usando aqui WebRTC. Alguém foi lá e programou aqui no negócio, assim, sabe? É um esforço muito grande da Sim. humanidade, né, de chegar e produzir essas coisas todas que a gente tem acesso hoje. E olhando para trás, você teria feito algo diferente na tua trajetória? Eu não sei, é difícil, né, esse negócio, acho que o Gustavo falou isso também, porque tem aquele filme de ficção científica que você muda uma coisa e dá tudo errado, assim, eu tenho a gratidão, né, Efeito pelo borboleta. é, exatamente. Então, eu não sei, assim, se poderia ter tido alguma coisa melhor ou pior, né, mudando a trajetória, assim. Eu acho que, em geral, eu tive uma vida privilegiada. Claro que nem sempre as coisas foram fáceis e até hoje em dia tem muita dificuldade, né, você tem que encarar elas. Mas, assim, a ponto de falar, puxa, isso aqui teria sido muito melhor se eu tivesse agido de outra forma, não sei, eu hesito de ter essa de fazer esse julgamento. É parecido com a ideia, né, de o cara colocar aqui o software na frente das pessoas para saber, você não tem como você fazer um A/B teste da sua própria vida, né? Você tem que Mas é sempre interessante fazer essa reflexão também, né? é, O que eu noto nos convidados é que raramente alguém fala que quer fazer, gostaria de ter feito alguma mudança. é, Eu acho que é bem interessante. Alguns falam que sim, mas em geral ninguém fala que gostaria de ter mudado alguma coisa. E pensando um pouco no pessoal que está começando, o pessoal que ainda está tentando se achar e o pessoal que está passando por esse momento também de dúvida, tá em inteligência artificial, tá indo o que isso representa em termos de impacto na área e tudo mais. O que você recomendaria para essas pessoas que estão começando por hoje, que têm tantas perguntas, tantas dúvidas sobre carreira e tudo mais? olha, é difícil ter, tem várias ideias, assim, mas vamos tentar aqui as principais. Uma, é, vá atrás das coisas que te atraem, tá? Se você tem curiosidade sobre um assunto, não vale a pena muito você ficar refletindo, mas será que essa aqui é a melhor coisa para eu estudar, sabe? Se você tem interesse pessoal em alguma coisa, essas coisas acabam dando fruto, assim. Eu tenho vários exemplos na minha carreira de, pô, como é que será que isso aqui, por que que isso aqui funciona, não sei o que e tal. E aquilo ali não necessariamente era com um objetivo, no futuro isso aqui vai ser, eu vou poder trabalhar no OpenAI. Você não sabe do futuro, mas como você está meio que alinhado em termos do seu interesse e o negócio que você está fazendo, você acaba colocando, eu acho que mais esforço naquilo. Essa é uma ideia. A outra que eu aprendi um pouco mais tarde na minha carreira, mas eu acho muito valiosa, é assim, não tenha medo, tente fazer as coisas, sabe? Tá cada vez mais fácil fazer as coisas. Se você acha muita informação na internet, você pode ir agora no ChatGPT e perguntar para ele como é que eu faço qualquer coisa, na verdade, e provavelmente a resposta vai ser de alta qualidade, principalmente na área de software, assim. Assim, não, não tem muita coisa lhe impedindo, sabe, de ir assim, da concepção de uma ideia
para a execução dessa ideia. Então vai fácil, assim, não fique, eu acho que parado, tentando analisar e pensar muito. Eu acho que a experiência de você ter a mão na massa ali e ver o negócio funcionando, para mim, pelo menos, é o jeito que eu aprendo. E eu acho que é muito mais efetivo do que você ficar, sabe, nessa ideia de análise longa e, pô, será que a melhor linguagem é Python ou TypeScript? Tanto Certo. faz, cara, pegue uma aí, não importa, isso aí não vai ser o seu problema. Sim. É. Parece até que você ouviu o que a gente fala no grupo, né? O cara falou, será que eu vou para C, vou para C++, Python? Fala, pega qualquer uma, bicho. O importante é começar, fazer alguma coisa é importante. Né? É isso mesmo. É. Mas excelente recomendação. E, Thiago, você tem alguma dica de livro, música, filme ou qualquer outra atividade que você tem interesse e gostaria de compartilhar com a comunidade? Técnico, não técnico, tanto faz. Qualquer coisa. Pode ser o que você quiser e gostar. Não sei, vamos umas aleatórias aqui. Eu li recentemente um livro que me chamou muita atenção, chama James. Eu esqueci o nome do autor, mas acho que se você procurar no Amazon James, vai ter só esse livro. A ideia dele é a história do Huckleberry Finn, que é um personagem do Mark Twain, mas vista do ponto de vista de um dos personagens do livro, que era um escravo. Então, o protagonista do James é esse James, que era um escravo e tal. E ele tem umas ideias fenomenais, assim. Esse livro é muito clever. Li agora há pouco. Filme. Não sei, um filme que eu gosto e que está em voga agora de novo, vale a pena reassistir nessa época de inteligência artificial, é o Her. Assim, não que essa seja a nossa visão, né, do futuro, para que lado vai a inteligência artificial. Espero que as coisas sejam um pouco mais saudáveis, mas tem várias ideias ali que eram ficção científica muito pouco tempo atrás e não é, assim, tem gente que está tendo um pouco de relação, né, com o ChatGPT já hoje em dia. Ele consegue ver o mundo, consegue falar com você e tal. Eu acho legal. Música, não sei. Bossa nova é sempre bom, né? Não sei. Sim. Muita coisa boa, né? Bossa nova e tudo mais. E, Thiago, tem alguma pergunta que eu não fiz aqui nesse nosso papo que você gostaria que eu tivesse feito? Acho que foi bem legal a entrevista. Não estou sentindo falta. Não estou sentindo falta de nada, não. Acho que não. E, Thiago, a gente já está conversando aqui mais de uma hora. E você quer compartilhar alguma coisa sobre rede social, alguma coisa que o pessoal possa entrar em contato? Ou você falou blog, eu não sei se você quer compartilhar aqui, ou qualquer coisa que você quer compartilhar. Assim, quem quiser entrar em contato, eu estou aí nas redes sociais. Acho que LinkedIn talvez seja o jeito mais fácil de me achar hoje em dia. Eu não uso muito as redes sociais hoje em dia por falta de tempo, principalmente. Eu tenho a intenção de publicar no blog. Eu citei o domínio thiagohirai.com, mas tem pouquíssima coisa lá, assim. É um projeto mais para o futuro. Com esse emprego, não. Não tem me sobrado muito tempo para escrever, não. Mas eu acho que um dia, quando eu tirar meu próximo sabático, ou coisa assim, talvez apareça mais coisa por lá. Eu gosto dessa ideia sua também, Marcelo, de contribuir, né, com a comunidade, né, explicar um pouco como é que funcionam as coisas. E, Thiago, por falar nisso, são 10h36 da noite aqui pra gente. Eu queria novamente aqui te agradecer por esse tempo que a gente passou junto aqui. Muito obrigado por compartilhar o teu conhecimento, tua história. Eu tenho certeza que vai inspirar muitos aqui a trilhar caminhos semelhantes.
Fica mais 2 minutos comigo aqui, que eu vou parar de gravar, a gente conversa mais 2 minutos aqui. Obrigadão, Thiago. Ok, beleza. Grande abraço. Nada. Um abraço. Deixa eu parar aqui de gravar.